Hoje é uma quinta-feira, são 10h32 da noite. Eu acabei de voltar de uma festa de aniversário de uma amiga minha. Foi durante a semana mesmo, normalmente nesse horário eu já estaria dormindo. E aí agora eu fiquei até pensando quando eu cheguei, será que eu chego e já vou dormir? Ou já que eu já cheguei tarde, já passou do horário mesmo, eu vou dormir mais tarde ainda. Fico, sei lá, fazendo outra coisa, assistindo alguma coisa na Netflix. E amanhã acordo mais tarde, porque amanhã é um dia mais livre, amanhã é sexta-feira, que geralmente eu deixo mais livre da minha agenda. Mas eu pensei, não, vamos seguir com o planejado, mesmo que eu esteja indo dormir um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas mesmo assim, vamos fazer a higiene do sono e dormir relativamente cedo, não é tão tarde assim. E eu pensei em mostrar pra vocês a minha rotina desde agora de noite, indo dormir até amanhã, como vai ser o meu dia pra gente ver como a minha rotina tá sendo aplicada na prática. Então bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês os produtos de skincare que eu vou usar. Tô testando hoje pela primeira vez. É do Agostinho Fernandes, minha mãe que me deu. E hoje eu vou começar a usar. Que é um mousse de limpeza facial e um sérum blend vitamínico 12 em 1. Que tem um monte de coisa, tá? Não sei nem dizer pra vocês tudo que tem aqui, mas coisas boas. Então vamos testar. Gosto muito desse tipo de mousse de limpeza que tem essa escovinha aqui. Eu acho muito prático. Parece que limpa melhor, sei lá. Gostei bastante da textura de como ficou minha pele usando o sabonete. Ficou bem lisinha. Não ficou aquele negócio seco, sabe? Que às vezes alguns sabonetes têm. Eu achei bem levinho, assim, bem hidratante. Gostei. E aí, agora, eu vou usar esse sérum aqui. Dá pra ver já que ele é bem grossinho. Até nem sei se isso aqui é o melhor tipo de aplicador pra ele. Porque, como ele é meio grossinho, ele fica um pouco preso, sabe? Nesse, tipo, conta-gotas. A textura é muito boa. Ele parece mesmo como se fosse um hidratante. Parece um hidratante. Ele não tem muita textura de um sérum, mas a textura de um hidratante. Gostei. Eu gosto de coisas bem hidratantes, porque a minha pele, ela é mais seca, ela não é oleosa, ela é bem mais seca. Então tudo que é hidratante, eu costumo gostar bastante. Quanto mais hidratante, melhor, na verdade. Normalmente, antes de dormir, eu tomo essa melatonina aqui, que eu comprei na farmácia mesmo. Tomo algumas gotinhas, ela tem um gosto meio de menta. E aí, eu sinto, na verdade, que melhora muito a qualidade do meu sono. Só que, como já são 10h30 da noite, até um pouco mais agora, depois que eu fiz o meu skincare, eu não vou tomar, porque eu sinto que se eu tomo depois das 10 horas da noite, aí gera um efeito meio que ao contrário que eu quero. Ele me deixa, assim, cansada, meio sonolenta no outro dia, não acordo bem. Então, infelizmente não vou tomar, porque eu amo tomar minha melatonina todos os dias, me ajuda muito a dormir, ter um sono, assim, bem gostoso, que eu acordo, parece que eu tô renovada, mas como já é muito tarde, não vou tomar, vou deixar essa noite, mas assim, normalmente eu tomaria. Bom dia, amigas. Deixa eu falar pra vocês que eu era bem desacreditada com o Super Coffee. Mas depois que eu comecei a tomar, eu realmente senti uma diferença muito grande na minha energia. Eu não sou patrocinada pelo Super Coffee, tá? Eu realmente só queria dizer isso. Que apesar de eu amar fazer meu café passado e tudo mais,
Isso aqui tá substituindo meu café passado, porque realmente dá uma energia muito diferente. Não é aquele pico de energia de uma vez só, mas tu realmente se sente ali animado e, enfim, cheio de energia mesmo por mais tempo. Então eu tô gostando bastante de tomar. Já tomei meu café da manhã, já coloquei minha roupa aqui de academia pra eu já ficar pronta pra treinar e não ter desculpa. Já fiz o meu devocional e aí agora eu vou sentar aqui pra dar uma olhada na minha agenda e organizar mais ou menos o dia de hoje. Vocês sabem, se vocês assistiram meu último vídeo, que eu sempre organizo a minha agenda do dia seguinte no dia anterior, colocando aquelas microtarefas e tudo mais. E uma vez na semana, no início da semana, geralmente eu organizo todos os eventos, datas e horários que eu tenho, como por exemplo, consultoria que eu tenho que dar, ou enfim, alguma coisa que tem horário marcado mesmo. E aí sempre um dia antes eu vou preenchendo com as microtarefas do outro dia. Então ontem eu já organizei as tarefas de hoje e no início da semana eu já tinha colocado aqui no meu planner quais seriam os eventos, assim, com data marcada. Só que hoje é sexta-feira e é um dia que eu geralmente não coloco tantas tarefas fixas. Por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma reunião, não tenho nenhuma consultoria para dar. Terminei tudo ontem, que eu tinha, assim, de compromissos mais fixos. Então hoje tá um dia mais livre. Então eu não tinha tantas microtarefas pra colocar. Tem algumas coisas, mas hoje eu pensei mais de fazer algumas atividades que eu não consegui fazer durante a semana, mas que são importantes, e também ter um tempo um pouquinho mais livre. Eu fiz uma consultoria ontem, que na verdade não fui eu que dei a consultoria foi para mim em relação ao meu novo modelo de negócios, a esse infoproduto que eu tô vendendo agora. E aí o que eu queria fazer? Eu queria assistir a gravação dessa consultoria de ontem para eu ir anotando vários pontos de atividades que eu preciso fazer, porque foi uma consultoria de 1h30 mais ou menos. Então tem muitos detalhes ali que, ok, eu até lembro, mas eu gostaria de organizar, assim, realmente nas tarefas e tudo que eu preciso fazer. Então eu quero ter esse tempo mais de estudo, vou treinar, né, já tô aqui pronta, e também preciso rever alguns materiais das consultorias que daí eu dei essa semana, e que eu preciso enviar algumas coisas para as alunas, de materiais extras e algumas ferramentas. Também hoje eu tenho que fazer mais do meu iogurte natural, tô gostando de fazer meu próprio iogurte, rende um monte, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, então quero fazer isso também, e se der tempo, eu quero fazer as minhas unhas hoje. Eu comecei a tentar fazer as minhas próprias unhas em gel e eu queria ver como um novo hobby mesmo, se eu ia gostar de fazer ou não. E eu fiz a primeira vez há 2 semanas já e ainda tá aqui o meu esmalte, então acho que deu certo. Mas agora eu já quero fazer de novo, quero trocar a cor. E aí, se der tempo eu vou fazer isso hoje, mas assim, não é uma coisa essencial, eu posso fazer no final de semana também. Mas se der hoje, vai ser bem legal. Eu vou fazer o meu iogurte agora, então, que eu tô com tempo agora de manhã mesmo. Então, eu vou pegar aqui essa panela e eu vou colocar dentro dela 1 litro de leite. E aí, eu vou colocar no fogo e deixar esse leite quase ferver. Então, tipo assim, quando tiver chegando ali naquele ponto que quiser ferver, eu vou desligar o fogão. E daí eu vou deixar ele esfriar um pouquinho. Vou pegar aqui meu litro de leite e vou colocar nessa panela. Foi. E agora eu vou levar lá pro fogão e daí a gente vai esperar o leite quase ferver. Quando tiver quase fervendo, daí eu vou desligar e a gente vai ter que esperar um tempinho antes de ir pro próximo passo. Pronto, eu vi que ele ia começar a ferver e daí eu já tirei do fogo, só que ele tá muito quente ainda, tá? Então eu vou esperar, eu vou deixar ele aqui agora, esfriando um pouco, e aí assim que eu conseguir colocar o meu dedo aqui dentro do leite, eu consegui ficar assim uns 8 segundos mais ou menos sem queimar meu dedo, aí eu vou saber que ele tá na temperatura ideal. Então ele tem que estar meio morninho pra quente, mas não pode estar fervendo, queimando ainda, tá?
Então eu vou deixar ele aqui esfriando e aí depois eu continuo o iogurte, porque daí o próximo passo vai ser adicionar o iogurte que eu já tenho a esse aqui e aí fazer ele render mais e vou deixar ele fermentando e tal. Vou explicar pra vocês, mas por enquanto ele vai ficar aqui descansando. Pronto, voltei aqui do passeio com Koda e o leite já tá na temperatura ideal. Eu deixei o forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou desligar ele, tá? Ele não vai ficar ligado. Mas eu vi essa dica no TikTok de deixar o forno um pouquinho ligado antes, só aquecido, porque depois que a gente misturar esse leite com o iogurte natural que já tem pronto, a gente vai colocar ele dentro do forno, todo envolto assim com um pano, para ele fermentar. Ele vai fermentar ali durante umas 12 horas mais ou menos, tá? Às vezes ele fica pronto antes, tipo assim, umas 8 horas, às vezes eu já vejo que ele tá pronto. Depende muito da temperatura e etc. Então, pra agilizar, por isso que eu gosto de deixar o forno pré-aquecido. Então, eu vou pegar agora o iogurte que eu já tenho e a gente vai misturar esse leite aqui com o iogurte já pronto. E eu vou colocar também 2 colheres de sopa de leite em pó. E aí é o importante, porque se você for fazer esse iogurte pela primeira vez, você não tem já um iogurte natural pronto. Então dá pra comprar um copinho de iogurte no mercado mesmo e aí misturar com o leite, tá? E o leite tem que ser integral. Mas como eu já tenho o meu próprio iogurte, eu vou misturar com ele mesmo. E a quantidade eu faço meio no olho, tá? Eu faço mais ou menos o que eu acredito que seria a quantidade de um copinho de iogurte do mercado. E vou cobrir o pote com esse pano. E aí agora ele vai lá pro forno, que tá pré-aquecido, mas eu vou desligar e vou deixar lá dentro por muitas horas. Então, só de noite isso aqui vai estar pronto pra comer. Cheguei aqui agora do treino. Acho que assim, foi um dos treinos mais loucos que eu já fiz na minha vida. Comecei a treinar assim mais intensamente, mantendo essa constância de treinar todos os dias praticamente. Faz umas 3 semanas. Vai fechar quase um mês, assim, um pouquinho mais de 3 semanas, vai fechar quase um mês, que é exatamente o tempo que eu tô fazendo aqui o desafio até então. Então, claro que essas primeiras semanas de treino, principalmente com um treino novo, são mais desafiadoras, mas eu tenho percebido uma diferença muito grande já, assim, como eu tenho me sentido, tanto na minha saúde física mesmo, quanto na minha saúde mental. Então, eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz, né, que um dos fatores, assim, pra eu ter que cuidar melhor da minha saúde, ter uma rotina mais regradinha, é por conta das minhas crises de enxaqueca, que eu tenho muitas vezes. E tem vários gatilhos diferentes, mas eu percebo que uma coisa que me dava muita dor era de ficar sentada aqui no computador muito tempo e não me movimentar, sabe? Então treinar todos os dias tem feito muito, muito bem pra minha saúde. Eu não tenho tido mais tantas crises. Outra coisa que eu tenho pensado é que o treino, ele não ajuda só na parte física e de saúde mental nesse sentido de espairecer. Óbvio que isso é muito bom, mas também tem muita parte da disciplina, sabe? Da gente dar tudo de si, da gente saber que a gente consegue pegar um pouquinho mais de peso, que a gente consegue aguentar um pouquinho mais. E isso também, pra mim, tem se refletido em todas as outras áreas da minha vida. De assim, ok, eu tô cansada, hoje talvez não esteja muito afim de fazer isso aqui de trabalho que eu preciso, ou de estudar isso aqui, ou de continuar seguindo a dieta, mas tá, eu sei que eu consigo mais um pouquinho. Parece que é uma mentalidade que a gente vai criando, assim, e o treino ajuda muito nisso. Em outras áreas da vida também, a gente
ter essa motivação a mais, porque a gente sabe que a gente consegue se esforçar um pouco mais, que a nossa mente vai um pouquinho mais além, sabe? Então tem sido muito bom nesse sentido também. Tá, reflexões feitas. Agora eu vou tomar banho, vou me arrumar, porque hoje teremos um date. Exactly what I meant by my soul. I could love you forever. Would you stay with me tonight? Não, isso pode ser valor. Coloca como lá, não precisa ser nada demais, mas olha, inclusive tem lá no Instagram, pode ficar. Como você não tem mais divulgar, você pode colocar aí atrás, tá? Tem umas perguntas lá que nem são tão necessárias. Se coloca só pergunta, que a resposta vai te ajudar, não. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui revendo o encontro que eu tive de consultoria sobre esse meu novo modelo de negócios e atualizar vocês sobre como estão as coisas, né, em relação a esse novo produto que eu lancei e tudo mais. Eu comecei a fazer os meus primeiros testes com tráfego pago, então eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto para eu entender como fazer, obviamente, como começar, assim, em uma escala menor, porque, obviamente, quando eu já estiver investindo um pouco mais em tráfego, a meta é contratar um gestor de tráfego para me ajudar com isso. Eu já tinha uma pessoa antes que me ajudava, mas como eu quis reconstruir tudo do zero, eu decidi inicialmente fazer sozinha, investindo pouco, claro, e vendo como ia ser, entendendo sobre o assunto, tendo ali um lucro com esse produto, e aí para depois começar a investir mais e também contratar um gestor de tráfego para me ajudar nessa parte. Então, o que eu tava falando aqui com a Ju, na verdade eu passei para ela todas as métricas ali de como estava essa parte do tráfego pago, a taxa de conversão na minha página e tudo mais, e a gente viu que as minhas taxas estão boas, então tá tudo muito saudável, digamos assim, estamos tendo ótimas métricas, e aí com isso a ideia agora é que eu comece a aumentar um pouco esse investimento em tráfego pago. Então, já tô super animada para colocar isso em prática. Eu entendi, basicamente, os anúncios ali que funcionam melhor para esse produto. E agora eu vou colocar um pouquinho mais de investimento no tráfego pra gente ver como que vai ser, né? Se as vendas vão aumentar realmente, porque a página estando boa, as métricas estando boas, a ideia é que investindo mais em tráfego pago dê certo. O que a Ju trouxe pra mim agora são pontos de refinamento só. Então, eu tô fazendo e tenho que continuar fazendo as mesmas coisas, basicamente, que eu já tenho feito até então. Muitas vezes a gente acha, né, que a gente precisa fazer mais coisas e mais estratégias se a gente quer ter mais resultados, mas na verdade muitas vezes a gente precisa dar tempo ao tempo e simplesmente ser constante, continuar fazendo a mesma coisa, continuar nessa construção. Então essa é a fase que eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo, só que claro, com alguns pontos de refinamento, que é o que eu tô anotando aqui do nosso encontro. Mas é isso, muitas vezes não é só pra gente fazer mais coisas, e sim continuar fazendo aquilo que a gente viu que funcionou, que tá dando certo, e claro, ter um investimento ali maior em tráfego pago muitas vezes, e em muitos casos também pode ajudar, não é a saída pra tudo, mas se a gente já tem essa base sendo muito bem construída, aí sim vale a pena. Então essa é a fase que eu estou no momento, estamos com vendas boas ali do Campanhas 15D, mas o que a gente quer agora é que ele pegue essa tração. O Campanhas 15D, para quem não sabe, é o meu produto que custa R$147 e nele eu ensino lojas a criarem campanhas estratégicas, então campanhas de lançamento, campanhas de Black Friday, de data comemorativa, de Dia do Consumidor, enfim, ela até me deu algumas ideias bem legais de algumas ações que eu posso fazer pra gente ter alguns picos de faturamento aí nos meses. Então, é isso que eu tô anotando, estudando aqui e colocando nas minhas tarefas, porque não adianta fazer uma consultoria com ela me falar o que eu fazer e, ok, eu simplesmente ouvir, né? Porque tem muita gente que faz isso, de entrar num curso, fazer uma consultoria, ouvir tudo que a pessoa tem ali e só ficar com a cabeça cheia de conhecimento e não colocar em prática. Então, tô aqui anotando todos os pontos principais que devo distribuir na minha agenda, exatamente aquilo que eu preciso fazer nos próximos dias pra bater aqui com todas as metas que a gente colocou também. E também muito legal que eu bati o martelo com ela em uma ação específica que eu tava pensando de fazer ali no meu Instagram. Então acho que vai acontecer ali em março.
Tô super animada já e vou compartilhar com vocês, óbvio, todo o processo. E também a gente conversou sobre a possibilidade de um novo produto um pouquinho mais pra frente. Lembra que eu falei pra vocês que eu quero ter um produto assim, que seja o meu produto principal, que eu possa ensinar mais coisas para além de campanhas? Então, esse produto vai nascer, tá aqui nas minhas metas desse desafio de 180 dias, construir esse novo produto. Então também vocês vão acompanhar todo o processo de eu pensando sobre ele, o que eu vou colocar nele, nome, página, enfim, vocês vão estar por dentro de tudo, tá? Assim, por mim, eu já colocaria isso no ar pra ontem, né? Mas, uma coisa de cada vez, vamos construindo passo a passo. Mas enfim, tô bem animada e queria compartilhar essas atualizações com vocês do que tá acontecendo aqui nesses bastidores. Top, Lavinha é muito feliz. Como se não bastasse, a gente veio no mercado comprar brownie. Pouco neném. E assim finalizamos a semana. Boa noite, amigas.